Que a graça, a paz e o amor de Jesus Cristo esteja conosco mais uma vez. Hoje eu gostaria de conversar com você sobre uma pergunta. Uma vez uma pessoa me perguntou e eu disse, qualquer dia eu vou falar um pouquinho lá no canal, no YouTube. Eu vou postar no Instagram, no Facebook e vou mandar para algumas pessoas no WhatsApp. Aí disse, então tá bom, então eu vou escutar. Faz poucos dias, 2 ou 3 dias só. E a pessoa me perguntou, por que Jesus morreu? Mas boa pergunta. Por que Jesus morreu? Muito bem. Jesus era Deus. Ele tinha poder, para se soltar. Ele tinha poder para mandar os anjos libertar ele. Ele tinha poder, com a sua mão poderosa, eliminar aquele povo que estava matando seu filho, Deus tinha poder para isso. Mas Jesus, ele foi obediente ao Pai, obediente até a morte, e morte de cruz. Aí por que ele morreu? Primeiro, existia um problema, e esse problema era nosso, o pecado. O pecado é um problema. O pecado é algo que separa o homem de Deus. E Deus queria resolver este problema. Não acabar com todos os pecados do mundo. Mas ele precisava resolver esse problema que se chama pecado. O pecado da humanidade. E todo mundo pecou. Todo mundo peca. Mas Deus, ele queria resolver primeiro este problema. O que eu faço? E Deus pensou no seguinte, Claro que a gente vai imaginar que Deus fez isso, pensou, planejou. Não. Mas esse problema que era nosso, o pecado era nosso, não era de Jesus, não era de Deus. Mas ele queria resolver esse problema da humanidade. Está lá em João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira, ele amou o mundo de tal maneira, e deu seu único Filho, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Primeiro é o problema do pecado. Todos pecaram. E o salário do pecado é a morte. Mas aí, segunda coisa, Jesus diz, eu vou mandar meu Filho, porque somente Jesus Cristo poderia ligar o homem a Deus. A Bíblia diz que só existe um mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo. Eu vou mandar meu Filho para pagar o pecado desse povo, dessa humanidade. E Deus mandou seu único Filho, Jesus Cristo, para morrer em nosso lugar. Terceira coisa, e agora a solução? Qual seria a solução? Alguém precisava pagar esses pecados. Precisava resolver este problema. Precisava de ter uma solução. E a solução era única, era só uma. Alguém morrer por esta humanidade. Alguém pagar por todos esses pecados. E essa pessoa chama-se Jesus Cristo. Deus mandou seu único Filho para pagar o meu, o seu, o nosso pecado. A solução era essa. Alguém tinha que morrer. E qual foi o resultado? Agora sim, o resultado foi esse. Jesus Cristo, Ele é o acesso para que o homem tenha até Deus. Quando Jesus estava para subir, sabia que ia morrer, Ele disse o seguinte aos discípulos, olha, crê em Deus, creia também em mim. Na casa do meu Pai tem muita morada. Eu vou preparar um lugar. Se não fosse, eu não dizia. E quando eu preparar, eu voltarei. Porque eu quero que onde eu esteja você também. E aí Jesus... Aí Tomé pergunta, Jesus, e qual é o caminho? Você vai para a casa do seu Pai, qual é o caminho? Aí Jesus diz, eu sou o caminho. Eu sou a verdade e a vida. E ninguém
ninguém vai ao Pai se não for por mim. O resultado era esse. Quando Jesus morresse, ressuscitasse, depois ele ia subir para junto do Pai. Ia preparar lá uma morada para nós, né? Ele disse que lá na casa do Pai dele tem muitas moradas. Eu vou preparar o lugar e voltarei para te buscar. E aí nós estamos vendo agora que Jesus Cristo, ele é o mediador entre Deus e os homens. Nós agora podemos ir até Deus através da pessoa Jesus Cristo. Eu preciso confessar que Jesus Cristo é o meu Salvador. Eu preciso crer que Jesus Cristo morreu e ressuscitou dentre os mortos. E depois confessar, eu confesso que Jesus é o meu Salvador. Eu confesso que Jesus é o meu Senhor. Então foi por isso que Jesus morreu. A resposta é essa. Jesus morreu porque existia um problema. Jesus morreu porque só Ele poderia morrer por nós. Jesus morreu porque era a solução para resolver este problema. E Ele morreu para ter esse resultado. A gente poder ter uma ligação até Deus através de Jesus Cristo. Foi por isso que Jesus morreu, para nos dar a vida eterna. Amém? Que Deus te abençoe em nome de Jesus. E o povo de Deus diz: amém.